Gente linda, como você está? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda sempre aqui ao nosso programa Espaço Feminino. É sempre uma alegria, uma honra estar junto com vocês. E hoje um programa que a gente fala de cuidados, de beleza, de envelhecimento, que é inevitável para todo mundo. Mas por que que esse processo é diferente quando a gente compara pessoas da mesma idade? Quais são os fatores que influenciam? A gente fala sobre gerenciamento do envelhecimento, autoestima. Tudo isso aqui no nosso programa que está no ar, é seu. Você me ajuda a comandar, pode mandar a sua mensagem, fique à vontade. Nosso WhatsApp sempre aberto, nossos canais de comunicação sempre abertos para você. E mais, a gente fala da campanha Cura para Dudu, que entra na reta final, 80%, olha que bacana. Já foi arrecadado, ainda falta um pouco, mas a gente vai fazer um esforço coletivo. E hoje no programa a gente vai falar sobre resultados e muito mais. E tem surpresa. Tem surpresa, mas como é surpresa eu vou contar já já. Mas já aviso que a gente vai fazer a entrega. Estou falando assim, entre aspas, que vocês já vão entender. A entrega do violão autografado pela dupla César Menotti e Fabiano, que os dois engajaram junto com o Dudu nessa campanha. E já a gente fala sobre isso e muito mais aqui no nosso programa. Tem presentes? Claro que tem. Mas antes, eu tenho um recado do Sicoob Credicopa, que apresenta esse programa junto com a gente. Olá, tudo bem? Eu sou Mary, cooperada do Sicoob Credicopa. E hoje eu quero te contar por que eu escolhi fazer parte desta cooperativa. O Sicoob Credicopa é mais do que um banco. É onde eu encontro confiança, parcerias reais e soluções financeiras que realmente fazem a diferença no meu dia a dia. E sabe o que é melhor? Quando não dá para vir até a agência, o aplicativo Sicoob resolve tudo rapidinho. Prático, né? Aqui o atendimento é humanizado, é diferente. Eu me sinto cuidada, como se estivesse numa conversa de amigo para amigo. Eu confio no Sicoob Credicopa e tenho certeza que você pode confiar também. Juntos somos mais fortes. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Sim, é muito mais do que um banco, é a nossa cooperativa de crédito que oferece esse programa para você com muito carinho. Um beijo especial para toda a equipe Sicoob Credicopa. Eu sou cooperada e olha, assina embaixo, indico para você, viu? A gente ainda falei que tem presente no programa de hoje, né? Tem sim. Sabe o que nós vamos sortear? Sabe o que nós vamos sortear? Vou contar. Estou empolgadíssima. 2 passaportes para você curtir a FENAMIL. Está chegando essa festa incrível. A melhor festa da sua vida, com certeza você vai ver. E hoje tem dois passaportes. Então, pode ser que se der um tempinho eu vou ligar para alguém. Se não, eu vou sortear dentre as pessoas que participarem conosco pelo WhatsApp, mas também, se der tempo aqui de ligar, eu vou escolher entre uma pessoa que mandou mensagem para o 349-9947-4515. Então, pega o telefone, corre lá, manda sua mensagem. Eu estou esperando também, ligadinha sempre aqui em você. Agora eu vou para o intervalo, é daquele jeito, rapidinho, não sai daí. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Agora a gente abre as portas para a esperança, para o amor. A gente fala da campanha Cura para Dudu, mas já eu vou revelar aquele segredo que eu falei no início do programa, que a gente tinha sobre essa campanha. Vai ser muito especial porque de mãos dadas a gente faz a diferença na vida do Dudu. E já chegou aqui nesse estúdio, como sempre ele esteve, já passeando à vontade, mexendo nas coisas. Pega ele ali pra gente. Olha lá, tá vendo? É nessa... Ih. Não, deixa o Danilo cortar, porque agora ele... Só porque eu falei que ia mostrar ele foi lá pro nosso camarim ali, ó. Vai mostrar não, Danilo? Ponto. Mostrou. Deixa ele passear, tranquilo, se divertir por aqui, enquanto a gente fala mais dessa campanha. Oi, Paulo, como vai? Boa noite.
Boa noite, Ludmila. Boa noite para todo mundo que está assistindo o programa. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Você está sempre, desde o início da nossa batalha, nos acolhendo aqui, nos dando voz. Obrigado mais uma vez. E o que a gente puder fazer, estamos aqui. Viu, Débora? Como você está? Boa noite, né, a todos que estão nos assistindo, você. Estamos, né, cansados, exaustos, mas a gente sempre tem ainda mais um pouquinho de força para a gente continuar e confiantes, né? Estamos agora na reta final. Que bom. O Renato, ele vem trazer essa surpresa, mas não conte agora, Renato. Renato, ele que é diretor de marketing do Grupo NTV de Comunicação. Oi, Renato. Oi, Ludmila, tudo bem? Boa noite. Joia. Boa noite para todo mundo. O que a gente não faz pela solidariedade, né? É isso. Primeira vez aqui. Primeira vez? Primeira vez. Então, depois da primeira, sabe que fica tudo mais fácil, né? Depois que vem, inaugura, tranquilo. Mas, ô Paulo, a gente viu com essa campanha Cura para Dudu, que eu acompanho desde o início, assim, de perto, essa mobilização de milhares de pessoas. A gente viu, assim, a renovação da esperança e o despertar da solidariedade desse país como um todo. Como que vocês enxergam isso hoje? Porque eu lembro lá, quando no início, assim, tanto que vocês estavam, assim, aflitos por onde começar, o que fazer, o que vai dar certo. Não deixa de ser um alívio, né? Porque é bem isso que você disse. Imagino que talvez até dissemos isso aqui. Quando a gente teve a notícia, né, de que seria preciso arrecadar dinheiro para realizar o tratamento do Dudu e que seria um valor que sozinhos não conseguiríamos, a gente chegou até essa dúvida, mas será que a gente consegue essa ajuda que a gente precisa, né? Será que a gente consegue? A gente sabia que para chegar num valor tão astronômico teria que movimentar o Brasil inteiro e havia essa dúvida, né? Mas será que a gente consegue essa ajuda? E hoje a gente ainda tem a aflição de não ter chegado lá, mas nós estamos quase. E é uma alegria, né? Por esse lado, que tantas pessoas tenham abraçado a nossa luta por esse rapaz custoso que sempre que vem aqui não para. Então é uma alegria também. Mas que bom ver, porque isso é significado de vida, de gente que luta, que está com vocês em todos os momentos e é o motivo para esse gás, para essa energia de vocês, por mais que estejam cansados, no outro dia seguinte, né, sacudir a poeira e ir atrás. Ô, Débora, falando em resultado, hoje eu até estava conversando com vocês, estava acompanhando, sempre acompanho que pé que está, eu vi que na semana passada era 70%, agora já pulou para 80% do valor total, vocês já conseguiram arrecadar. E aí hoje até lá na página tinham dois valores, a gente conseguiu 80%, tinha o nome do Dudu e de um segundo nome. Como que é isso? Porque são 8 crianças que necessitam desse valor, de cerca de 18 milhões de reais, para poder fazer esse tratamento nos Estados Unidos contra essa doença rara. É isso mesmo. Então a gente tem essa arrecadação total, que já chegou a 80% dos 3 milhões, né? Mais ou menos metade desse valor, graças a Deus e a todas as pessoas que vêm nos ajudando, nós fomos os responsáveis por conseguir, né? A outra metade foram as 7 crianças, né? Que está tudo, tudo junto lá na Fundação Jack's Corner, que é o segundo nome que estava lá, que algumas pessoas ficaram em dúvida. Essa Fundação Jack's Corner, ela foi criada pela mãe da segunda criança tratada com essa doença lá nos Estados Unidos. E depois que ele recebeu o tratamento, o Jack, ela criou essa fundação para ajudar outras crianças a conseguirem o tratamento também. Então a Devin, que é a mãe dele, tem sido assim, realmente o anjo. A gente sempre conversa, troca ideias com ela, nos ajuda muito na arrecadação também. E conversamos também sobre questões da doença, né? Da evolução dos meninos. E assim, é sempre bom poder trocar com eles, né? Com os outros pais também. E como existem crianças de várias partes do mundo, né? Acaba que ela é um vetor de comunicação. Por isso que nós optamos por dividir a arrecadação divulgada daquela forma. Nós temos tanto, a Fundação Jack's Corner tem tanto. O que é a Fundação Jack's Corner? É a soma. A própria Fundação Jack's Corner, ela pede doações em prol desse tratamento e as crianças envolvidas também
e ali periodicamente, uma vez no mês, geralmente ela pega informação dos 8, quanto que você tem, e soma. E é divulgado, inclusive, lá nos Estados Unidos, essa soma, inclusive a nossa. E no final da arrecadação, né, quando a gente completar, tudo que a gente arrecadou aqui, a gente vai mandar para a Jack's Corner. E ela é que vai fazer a transferência para a empresa responsável pelo tratamento, que é a Eupida. Por isso que a gente sempre coloca ela lá. Exato. Então, quando a gente coloca Jack's Corner lá, significa que o Dudu tem esse valor e as outras crianças somadas têm aquele valor. Entendido. Agora, também nesse violão aqui, né? Alguém toca? Não. Alguém canta? Não. Renato toca. Toca. Eu só sei tocar desse jeito aqui, ó. Só pegando e fazendo só isso aí. E o resto... E nem por onde começa. Só assim, né? Que a gente sabe. Dudu, olha aqui. Vem cá tocar isso, olha. Vai saber melhor que eu, só né? Só o Dudu que sabe. Com certeza. Mas esse violão aqui, autografado pela dupla César Menotti e Fabiano, essa dupla que está engajada também nessa campanha, assim como muitas pessoas. Foi a soma assim, do esforço coletivo e da solidariedade de cada um que a gente vê o Dudu puxando esse ranking aí na arrecadação de valores. Como é que foi essa ação, hein, Paulo, Débora? Como você falou, o César Menotti e o Fabiano foram talvez a primeira dupla de artistas mais famosos que nos apoiaram. Até porque foram um dos primeiros a conhecer a causa do Dudu. Todo mundo que ajudou de alguma forma sabe que a arrecadação do Dudu ela é feita em parceria com o Rotary Club, né? Todos os valores vão para a conta do Rotary. E o que isso tem de relação? O atual governador do Rotary, daqui da nossa região, o governador Ronei, que também nos apoiou, ele é amigo pessoal dos Menotti. Então, foi a pessoa que apresentou nossa situação, nossa luta para eles lá no início, final de setembro, início de outubro, na época em que o Fabiano fez o primeiro vídeo, né? O César foi fazer isso depois, eles não fizeram juntos, e através do Ronei, a gente agradece muito a ele também, eles mandaram esse violão para nós, para que fosse objeto de alguma forma de campanha de arrecadação. E hoje em dia, até pelo Instagram do Dudu, eventualmente a gente conversa com os dois e tem trocado figurinhas e nos ajudaram bastante também, né, Débora? Bom, e quem foi o ganhador desse violão? Renato aqui, lá na Feijoada da Esperança. Como é que foi isso, Renato? Dentre as várias ações que tem para ajudar a cura do Dudu, a gente teve a Feijoada da Esperança, lá no Centro de Convenções do Unipan, e você comprava uma rifa, e eu comprei algumas rifas lá, e fui agraciado com o sorteio do violão autografado pelo César Menotti e Fabiano. E aí a gente combinou de fazer essa entrega aqui hoje, desse violão, mas a gente gostaria de contar uma novidade para eles, né? Mas peraí, então vamos formalizar essa entrega. Então, Débora, Paulo formalizando então a entrega. Ludmila, a gente tinha que aproveitar inclusive essa fase que a gente está aí de Quaresma, Páscoa chegando, e é um instrumento importante, que tem mais valor ainda pela causa que ela representa. E eu gostaria de fazer dessa ação que eles fizeram de sorteio, fazer a devolução para que eles pudessem de novo fazer mais uma rifa. E a gente entrou em contato com o César Menotti e Fabiano, e eles acharam bem legal essa questão de poder devolver, inclusive gravaram um vídeo para poder mostrar para eles aqui como é que seria essa nova campanha do violão para ajuda da cura para o Dudu. Então a gente mostra esse recado. César Menotti e Fabiano na tela. E aí, gente, nós sabemos que o ganhador do violão que a gente autografou para o Dudu está devolvendo para que ele possa trazer ainda mais benefícios para a vida do Dudu. E a gente fica muito feliz com isso. Conte com a gente. Se precisar, a gente manda mais. A gente quer estar junto com vocês nessa luta. Você liga novamente, porque o violão está de volta e pode ser seu. Bora ajudar o Dudu. Ó, quem arrematar dessa vez vai ganhar uma videochamada nossa, viu? Viu o que disseram, né? Se precisar de mais,
contem conosco. E mais, quem for agora o ganhador ou a ganhadora do violão, ainda vai ter a oportunidade de fazer uma videochamada com César Menotti e Fabiano. São pessoas importantes nessa campanha, Paulo. E para fã é um grande prêmio, né? Que fã não queria fazer uma videochamada e bater um papo com os artistas que admira, né? Vai ser muito legal. Muito obrigado, Renato. Obrigado a eles. Obrigado a todos aqui da NTV que fizeram esse acesso a eles. Foi legal demais. E aí a gente coloca à disposição tanto a NTV, a Rádio Nosso FM e o Portal Patos Já para poder divulgar essa nova campanha que vocês vão fazer, para poder tentar trazer mais recursos aí para a cura do Dudu. Perfeito, Renato. Muito obrigado a vocês. Vamos bolar uma ação em parceria, então, e a gente divulga como que vai ser, e tenho certeza que vai ajudar demais aqui nessa reta final de caminhada nossa. Faltam quantos dias? Cenário ideal, nós precisamos até início de junho, final de maio. Hoje é dia 16, né? Menos de 60, no menor cenário possível para o Dudu. Você disse que queria arrecadar esse valor até o aniversário do Dudu. O aniversário do Dudu tá aí, né? Infelizmente não vai... Que é dia? 30 de abril. Nós vamos... Tá bem apertado. Não vamos... E ele vai completar? Até lá 3 anos. Até dia 30 de abril, infelizmente, não vamos conseguir, mas vamos estar bem perto. Então vai passar um pouquinho, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E vai, então, assim que a gente tiver a novidade dessa ação, a gente faz a maior questão de contar para você. Obrigada à dupla César Menotti e Fabiano, sempre gentil atender o nosso pedido para que a gente pudesse compartilhar esse momento com vocês. E tem alguma ação agora para as pessoas ficarem ligadas? Tem, nós temos muitas ações correndo, obrigado, Renato, sejam presenciais, sejam online. Para quem é daqui da região, domingo nós vamos ter um almoço com show de prêmios na Lagoa Formosa. Estão esperando 2.000 pessoas lá, vai ser um negócio muito bacana. Eu falei dessa campanha, inclusive, né, na igreja Nossa Senhora da Piedade, vai fazer essa ação dos amigos do Dudu de Lagoa Formosa. Exato, a Lagoa tem abraçado muito o Dudu e acho que tem almoço, show de prêmios. Nós vamos leiloar um violão também autografado por Hugo e Guilherme, que nos receberam na Fena Café. E vindo festas de cidade agora, não sei se você chegou a ver, nós temos a lojinha do Dudu. Ele tem produtos oficiais, copo, café, camiseta. Ela vai estar presente em todas as próximas festas. Na Expo Carmo, a partir da semana que vem. Na Festa do Feijão, vai estar presente. Na Fena Milho, com certeza, a loja do Dudu também vai estar presente. E campanhas online, além da doação, nós soltamos novamente a rifa do nosso carro, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas muita gente acompanhou. Nós rifamos o nosso carro e a pessoa que ganhou, ela muito gentilmente recusou o prêmio, ela devolveu o prêmio pro Dudu, então a gente soltou novamente essa ação agora no início da semana, segunda-feira. E na semana passada, a gente, né, falando de ações que virão, nós ganhamos 2 lotes, um em Patos e um em Lagamar, que vão ser rifados também. Nós temos pessoas muito generosas nos abraçando, graças a Deus. E nós temos outros prêmios também que devem ser rifados. Agora, reta final, vamos lançar tudo. Nós temos uma EcoSport, que é semi-nova, uma Bi 0 km. Vindo o aniversário do Dudu, a madrinha dele, que é a irmã da Débora, também deu o carro pessoal dela para ser rifado. E agora nós vamos soltar tudo, porque nós precisamos, nos próximos 60 dias, aí, se Deus quiser, arrematar esse restante da arrecadação. Então, só ficar ligado no Instagram do Dudu, que logo vamos estar soltando essas ações. E também do violão do César Menotti e Fabiano. Toma tudo nesse bolo, coloca toda a energia. Débora, não desanima não. Não, tem a gente muita tá gente, com vocês, assim, vidrados para essa campanha. Só tem um resultado. Tá certo. E tá dando certo já. Já tá dando demais. Tá sendo extremamente abençoado. Olha que alegria. Dá vontade de ficar aqui, Tá se achando aqui. À noite. Ele já tá se sentindo em casa. Na última vez que ele veio, tinha frutinha. Ele ficava aqui, melhor ainda. Ele tá adorando esse espaço. Dudu tá em casa. Dudu. Tá vendo. Tem muita luz aqui, né, meu amor? Que legal. Olha lá o tio, Tchau, gente. Conto com vocês, viu, galera? Coisa boa, gente. Que energia, que beleza.
Débora e Paulo, vocês sabem que essa casa sempre esteve, sempre estará aberta. Quando tiver essa energia, todo esse volume, pode passando que a gente vai divulgando aqui, fazendo questão de somar todo o esforço nessa reta de campanha final da cura para Dudu. E só mais uma coisinha pra gente encerrar, porque hoje eu estava até falando do Instagram e às vezes fica difícil. Hoje, na hora que eu estava acessando, eu sempre acompanho. Na semana passada eu já tinha visto que tinha caído, hoje também caiu a rede social, mas as pessoas podem ficar insistindo porque às vezes é um erro da plataforma, da rede social. Aconteceram, até é bom aproveitar o espaço, aconteceram por 2 vezes, por coincidência ou não, na quarta-feira. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente tem algumas hipóteses, porque quem nos acompanha lá no Instagram já sabe que, infelizmente, pelo fato da campanha deles ser a maior em números no Brasil hoje já, maior em seguidores, visualizações, muitos golpistas se passam por nós, usam nossos vídeos e acabam, né, recebendo um dinheiro que seria, talvez já estaríamos bem mais na frente. E hoje nós temos até um escritório especializado em propriedade intelectual que derruba esses anúncios falsos todo dia, a gente está brigando com esse pessoal. Nós já temos ações judiciais contra os gateways de pagamento que são utilizados para sempre tá coibindo. Agora, hoje, uma das hipóteses que a gente tem é que talvez hackers tenham atacado o Instagram do Dudu, que são, talvez, toda hipótese, relacionados a esses golpistas. Mas aí, graças a Deus, em pouco menos de 2 horas, a gente entrou em contato com o Facebook e conseguiu voltar ao ar. Mas infelizmente, é uma das lutas que a gente tem. A gente tem lutado muito contra golpistas que tentam ganhar dinheiro às custas do Dudu e da necessidade. Mas não perde não, é porque é fácil o Pix para você doar o valor que você puder, se você tiver. Cura para Dudu, cura para Eduardo. Cura Pix. para Eduardo, aqui ó, como tá na camiseta. Isso. Cura para eduardo@gmail.com. Cura para eduardo@gmail.com. Paulo, obrigada, viu, pela sua presença. Nós que agradecemos mais uma vez, Ludmila, Renato, pela gentileza com o violão. Obrigado demais. E a todos da NTV, mais uma vez. Se a Débora consegue falar, porque o rapaz é quieto. Que agora ela gastou energia mesmo aqui. A gente só tem a agradecer mesmo, né, pelo espaço que vocês sempre disponibilizam pra gente, né, Dudu? Agradecer ao Renato, né, por ter doado novamente o violão e fazer essa ação pra gente. Mais uma força aí na nossa campanha, né, filho? E é isso, gente. A gente conta com o apoio de todo mundo nessa reta final. Vamos seguir firmes, que tá acabando, né? Se Deus quiser, vão ser poucos dias aí pela frente. Vai ser o fim e o início de um capítulo feliz, né? De uma nova vida do Dudu. Sim. Obrigada, Renato. Obrigado a você, Ludmila, pelo espaço aqui. Espero que o violão traga frutos valiosos aí pro Dudu. Aproveitar e conclamar o pessoal, de novo, em época de Páscoa, época das pessoas repensarem. Às vezes a pessoa fica muito voltada só para a questão religiosa e esquece da ação, que é mais importante às vezes do que só falar, né? Então, acho que a gente tem que todo mundo fazer o maior esforço possível para poder ajudar nessa cura pro Dudu. Obrigado, Renato. E falando de Páscoa, até aproveitando, quem nos acompanha no Instagram, Cura para Dudu, domingo vai ter ação de Páscoa pro Dudu lá no Instagram. Quem puder, vou aproveitar e divulgar. Pode, claro. Quem puder acompanhar e nos ajudar nessa ação de Páscoa aí, vai ajudar muito. E no dia 30 de abril, gente, é o aniversário do Dudu, vai o dia todo no Instagram, vão ter ações do aniversário dele. E o presente que ele quer é viver, só esse que ele tá pedindo. E quem puder também acompanhar a gente lá no aniversário dele, vamos ter muitas ações também que vão ajudar muito. E ele vai seguir com muita saúde. Bom, gente linda, Ô, Dudu, aqui, ó. Aqui é tudo festa. A gente vai pro intervalo e já a gente volta com o nosso programa, viu? Ai, gente, coração cheio de amor, né? Vamos ajudar o Dudu, renovar ainda mais a esperança dessa família que está exausta. A gente entende o porquê, mas tem muitos motivos para sorrir também. Falando em sorrisos, agora a gente fala de autoestima, de cuidados. A gente faz um panorama geral e explica também sobre o gerenciamento do envelhecimento. A gente sabe que envelhecer é um processo normal. Vai acontecer com todo mundo, ele é inevitável.
Mas quando a gente olha o envelhecimento de pessoas, quando a gente compara pessoas com 40 anos na década de 80, pessoas com 40 anos hoje, a gente vê uma diferença muito grande. E muito comum as pessoas compararem, nossa, a pessoa aqui tem a mesma idade que essa, mas por que essa está mais velha do que aquela? A gente fala sobre tudo isso e muito mais agora. E eu convidei um especialista nesse assunto, que é o Dr. Vitor Rego. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado novamente. Prazer estar aqui. Eu que fico feliz com você aqui, até pra gente falar sobre isso, entender que envelhecer, gente, tá tudo certo, é isso mesmo. Né? A gente só quer ficar bem e com muita saúde nessa jornada. Agora, doutor, essa é uma questão. As pessoas de uma mesma idade, não vamos nem comparar por enquanto décadas passadas com a atualidade. Mas pegando agora, a gente às vezes compara, né? Nossa, essa pessoa tem a mesma idade que essa. Por quê? Por que é tão diferente? Por que essa apresenta ser muito mais velha e às vezes com uma idade maior do que ela realmente tem? Boa noite a todos. Tem vários fatores aí. Nós temos questões de cuidados, né? Que a gente vai, na minha área de dermatologia, a gente trata esse envelhecimento, a gente previne o envelhecimento, né? Com vários métodos. E a gente tem que levar em consideração estilo de vida, né? Genética da pessoa, questões hormonais. Então você engloba tudo isso aí para chegar nisso, né? Então vamos levar tudo isso aí e levar tudo em consideração e questão individual também, né? Então pessoas que cuidam, mais pessoas genética, mais estilo de vida, tudo isso aí engloba tudo e dá um resultado final. Vamos começar pelo estilo de vida. O que a gente faz errado que acaba por acelerar esse processo do envelhecimento? E o que a gente faz de certo que a gente deve continuar? Tá. Então vamos falar de uma forma geral, né? Estilo de vida adequado, evitar tabagismo, álcool em excesso. Então tudo em excesso eu falo que é ruim, até na estética mesmo, né? Tudo em excesso fica ruim. Então, ter qualidade de vida, alimentação, ingestão de água, vidas noturnas demais, você acaba atrapalhando, né? Questão do envelhecimento. Então, vamos juntar tudo isso aí que não vai ser interessante para a pessoa. Sabe uma coisa que eu noto, e eu quero saber se isso também contribui para esse aspecto assim, de cansado, de envelhecido também? Porque eu tenho insônia e quando eu durmo menos ainda... Com certeza. Eu que já tenho olheiro, fica lá. Socorro, doutor Vitor, socorro, Samuel, me ajuda aqui para poder dar um jeito. Então, assim, a questão das poucas horas de sono também afeta diretamente? Com certeza, Afetam né? diretamente? Sim, porque vai atrapalhar seu metabolismo de forma geral, né? Então, uma qualidade de sono adequada, aí 8 horas por noite, isso com certeza vai fazer diferença tanto no metabolismo quanto nesse gerenciamento do envelhecimento, até para um futuro mais saudável, né? Vamos levantar uma questão que alguns praticantes de esporte intensos falam, eu também acabo me sentindo um pouco mais envelhecida com a prática. É mito ou verdade que quem corre muito, tem um esforço, né, fica ali o tempo todo nessa maratona, tem um envelhecimento maior que outros praticantes de outras atividades físicas? É verdade, não é mito não. É o que eu acabei de falar. Tudo em excesso é ruim, né? Então, quem é maratonista, quem malha demais, acaba envelhecendo mais. Por quê? Um dos fatores de envelhecimento são diminuição dos tecidos de gorduras que a gente tem localizado na face. São os coxinhos adiposos. E vamos falar que com 30 anos de idade, essa região, vamos falar que seria o ideal desse tamanho. Com 40 tá assim, com 50 tá assim, vai diminuindo com a idade. Então ele serve como sustentação do rosto, né? E a pessoa que é maratonista, né, que tem uma concentração muito pequena, né, de gordura, acaba diminuindo esses coxinhos adiposos e isso acelera mais o envelhecimento, né? Você perde aquela sustentação do seu rosto. Uma outra questão, falando agora de hábitos, de bons hábitos, e a gente vai saber se é ou não, porque fala assim, a gente ouve muito isso quando fala de pele bonita, viçosa, saudável, a ingestão de colágeno.
Funciona ou não funciona? Esse é um assunto delicado, porque tem muitos estudos que mostram realmente ajuda e muitos estudos mostram que não. Então, é equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Então, esse assunto é bem complicado. Ou seja, se a pessoa toma, continua tomando, se não toma, talvez não vai fazer muita diferença, é isso? Sim, eu falo, vamos colocar na balança, né? Igual, por exemplo, uma área tem nada a ver, a ortopedia fala que tem que tomar muito sol, o dermatologista fala corra do sol, né? Vamos fazer um equilíbrio, né? Vai, tome, então, mas não... Sem colocar, talvez não seja sem colocando... obrigatoriedade. E sem colocar naquilo assim, tô tomando colágeno, vai resolver o problema. Resolver não vai, né? Porque resolver ali, questão do envelhecimento, vai questão da idade, questão de genética, estilo de vida. É natural a gente perder, a partir de 30 anos de idade, 1% de colágeno ao ano. Então, todo ano você está perdendo 1% a partir dos 30 anos de idade. Então, você tem que fazer uma reposição. E essa reposição, ingerida, é controverso, tá? Então, a gente, por exemplo, a gente pede, orienta os pacientes que a partir de 30 anos de idade façam um estímulo de colágeno anual. Tipo um Sculptra, tipo um Radiesse, tipo um Endolaser. Alguma coisa que vai fazer seu organismo estimular o colágeno. Você retardar esse envelhecimento para você envelhecer de forma melhor. Bons hábitos, a gente sabe que a água, ela é fundamental. Com certeza. Para uma pele bonita e não só isso, para a saúde como um todo. Tem algum outro alimento que ele é fundamental para que a gente coloque na nossa alimentação com o intuito dessa busca de saúde, de ter essa pele mais bonita? Tudo balanceado. Então, ingerir tudo, carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas, tudo equilibrado. Isso de forma geral, e a água vai estar ajudando principalmente nessa questão de metabolismo, né? Ajudando tudo, hidratação. Então, isso é importante. Bom, doutor, eu comecei falando isso. Como que a percepção de envelhecimento mudou? Eu estava até, quando eu estava preparando o programa hoje, nas nossas conversas também, que o doutor Vitor cuida de mim, eu me lembro quando eu era pequena, eu olhava para minha mãe e falava assim, nossa, 45 anos, nossa, minha mãe já tá velha. Uhum. Nossa, minha mãe já tá velha. Hoje, quando a gente passa aí 45 anos depois, a gente vê que ficou diferente. Uma pessoa de 45 anos hoje é muito jovem se a gente compara com algumas décadas. Por que isso? O que mudou nessa concepção, tanto da aparência quando a gente olha, quanto também a gente tem esse sentimento dessa Antigamente alteração? não tinha esse cuidado, né? Vamos falar hoje, a mulher hoje com 40 anos de idade, né? Comemorando seu aniversário ali com aquelas roupinhas curtas, tem corpo, a pessoa se cuida, né? Antigamente a mulher de 40 anos de idade, ela parecia uma vovó. Até né? olha aí, a gente tem algumas imagens falando sobre isso. Questão, acho que de época, de estilo. Antigamente a mulher era só dona, a maioria era dona do lar, não tinha esses cuidados. Então, hoje nós temos cuidados aí. E como tem cuidados. E às vezes a gente fica perdido. Tem tanta coisa e a todo tempo lança algo mais. Como que a gente faz? Como que a gente escolhe o que é melhor? O tratamento sempre é individualizado, não tem como, né? Vamos falar de uma forma geral. A partir de 25, 30 anos de idade, você começa com o quê? Com o Botox. Primeira coisa para prevenção do envelhecimento seria um Botox. Porque o Botox é prevenir que rugas dinâmicas, essas do sorriso, levanta a sobrancelha, aparece as ruguinhas assim, você não deixa elas ficarem uma ruga fixa. Então, o primeiro envelhecimento é isso, que é aquela ruga que sem você olhar para a pessoa, tá aquela ruga formada. Então, o primeiro ponto é isso aí, 25, 30 anos, já está começando o pezinho de galinha, a testa já está começando a marcar, vamos fazer prevenção com Botox. A partir de 30 anos de idade também já vai pensar, nossa, eu estou perdendo 1% de colágeno todos os anos. Então, vamos fazer um estímulo de colágeno anual? Aí, existem vários
estímulo de colágeno, como Sculptra, como Radies, como Endolaser, como até o laser de CO2 de uma potência mais agressiva, que vai fazer essa produção de colágeno. Então, anualmente é interessante você fazer um estímulo de colágeno para você envelhecer bem. Tá? Eu estava até escrevendo aqui Radies e Sculptra. Vamos falar da diferença, já que esse estímulo de colágeno deve ser feito por meio de aplicação de algo para que o corpo, então, produza essa substância necessária para a gente ter aí uma pele bonita. Qual que é a diferença entre eles? E aí, quem vai escolher, né? É o médico ou o paciente? Os dois. Igual, por exemplo, o paciente chega lá, doutor Vitor, eu conheço o Sculptra, já ouvi falar do Radies. Vai depender de quê? O Sculptra, ele vai fazer o quê? Um estímulo de colágeno. O Radies, ele faz o quê? Um estímulo de colágeno e te dá um volume como se fosse um preenchedor. Então, o Radies, ele tem essas duas ações. Então, a diferença básica dos dois são essa. Um vai só estimular, o outro vai estimular e preencher. Então, a paciente que não tem necessidade de fazer um preenchimento, só quer um estímulo, ela vai para o Sculptra, tá? Muito bem. Então, a questão do tratamento individualizado, né? Do diálogo aí. A gente tem esse resultado que foi... Essa aí foi uma paciente... De uma paciente sua. Isso, que ela fez um preenchimento full face, né? Que nunca tinha feito procedimento nenhum. E agora o filho vai casar recentemente. Chegou, Vitor, eu quero sua ajuda. O que você pode fazer? O filho vai casar daqui uns 2, 3 meses. O que você vai fazer? Né? Aí a gente fala, primeiro vamos dar uma melhorada de forma geral, tirar esse aspecto de envelhecida. Vamos fazer uns preenchimentos. A gente fez um preenchimento full face dela. Né? Já está um resultado maravilhoso. Fantástico esse resultado. Isso. E ela vai fazer, mas depois do casamento, por estar muito próximo, blefaroplastia, que é retirada da pálpebra, esse excesso de pálpebra superior. Tá? Vai deixar para fazer depois do casamento. Agora, comparando assim, essas fotos de antes com a depois, quanto tempo para chegar nesse resultado? E imediatamente após esses procedimentos, a pessoa já vai perceber uma melhora? Nesse caso dela, o preenchimento já te dá esse resultado na hora. Né? Eu cheguei de um jeito, deitei de um jeito, levantou de outro. É isso mesmo. No caso aí do preenchimento, sim. Né? Talvez a sobrancelha um pouquinho mais arqueada do que a outra, talvez foi por causa do Botox, que já é 15 dias depois. Mas 90% aí desse resultado é assim que sai do consultório. Tá? Gente, fantástico. Avaliando essas fotos aí, eu queria até falar um pilar, os 7 pilares do envelhecimento, que eu acho interessante falar isso. Porque a gente vamos falar os 7 pilares. O primeiro pilar que a gente vai ver do envelhecimento é a queda da sobrancelha. Então, agora a cauda vai caindo, né? Então, a gente tem procedimento, igual hoje eu faço a cirurgia de Castanhares, que ele vai elevar essa ponta, essa cauda da paciente. Né, que é o primeiro ponto do envelhecimento. O segundo e o terceiro ponto do envelhecimento é excesso de pele na pálpebra superior, que é a blefaroplastia superior, que eu tiro esse excesso de pele, e o terceiro, a blefaro inferior, que eu tiro essa pele inferior. Então, esses 3 procedimentos, na verdade, são coisas que eu estou começando essa semana a fazer na clínica. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro um mês atrás e a semana passada eu fiz um em São Paulo, de blefaroplastia, esses 2 cursos. Então a gente vai tratar esses 3 pontos iniciais do envelhecimento, que é a queda da sobrancelha, que é a cirurgia de Castanhares, vai fazer essa elevação, né? É tirar o excesso de pele, e às vezes tem algumas pacientes que têm um excesso, tem umas camadinhas de gorduras que tem que ser retirada também, que é a blefaroplastia superior, e também o terceiro, a blefaroplastia inferior. Então, a gente vai trabalhar esses 3 pilares agora lá na clínica também. E é muito importante a gente olhar para isso, porque às vezes a gente olha assim, só o bigode chinês que a gente chama, essa ruguinha aqui do bravo que está incomodando, às vezes só a maçã do rosto, falando como a gente fala, né, gente? Assim que a gente isso fala. Mesmo. Tá caidinha, e às vezes o olho tá lá e a gente não sabe, passa creme e não adianta. Isso, aí o olhar não fica harmônico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, a sobrancelha. É o primeiro ponto de envelhecimento, de queda. Não tá legal. Isso. Depois? Pálpebra superior,
depois a terceira inferior. E aí pro quarto, bigode chinês. Terrível, né? Esse também. Quinto, não gosto. O Joel. Alô? Alguém ligando o telefone da NTV, gente. Isso ao vivo. Só ao vivo, não sei quem é. Quem tá me ligando aqui na NTV, depois a gente fala. Viu, Li? Você me entregou o telefone com ele no alô. E tem também essa região aqui depois do Joelzinho, porque aqui vai acumulando a camadazinha de gordura, vai descendo e depositando aqui. Eu falo, envelhece bastante as pessoas. Aquela coisa. Isso, tipo, o pessoal fala tipo bulldogzinho. E o último ponto é a ponta do nariz, que ela realmente vai descendo, que é o 7º pilar. Então vamos cuidar aí. Dá pra gente olhar lá e pensar aqui, não tá... mas quando a gente faz no espelho, a gente faz bem assim, ó. Nossa, pegando aqui vai ficar tudo ótimo. E no consultório chegar, a pessoa faz só uma coisinha aqui. Fazer só uma coisinha aqui ou aqui. Chega assim? Não, é todo dia, né? Uma coisinha? É só assim, não, eu quero uma coisa simples. Vitor, eu quero que você faça só isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu falei, nossa, é muito simples fazer isso aí. Mas corta aqui, tira tudo, tal, e levanta. Mas se a gente olha para aquela foto que a gente mostrou da sua aquela a gente conseguiu fazer o reposicionamento, né, com preenchedor em pontos estratégicos. Igual, por exemplo, quando aqui está muito caída essa região, a gente faz o preenchimento justa osso, bem lá no osso mesmo. E quando a gente faz esse preenchimento justa osso, a gente consegue levar o rosto. É a sensação de derretimento, você tira essa sensação de derretimento. Ai, gente, que tudo. Isso aí. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai mostrar, assim, pessoas, e aí a gente vai falar de alguns famosos que se atinaram para isso. A questão do gerenciamento do envelhecimento, para essas mudanças de percepções que a gente tem, e mais tratamentos que podem colaborar e que de fato funcionam para que a gente possa envelhecer bem. Um minuto só. De volta, gente linda, com o nosso programa Espaço Feminino. Tô aqui vendo as mensagens de vocês. Eu acabei de ler a mensagem da Cida, que ela falou assim, nossa, eu não imaginei que seria tão difícil esse processo do envelhecimento. Mas aí tem muito a ver também com a aceitação, mas esses autocuidados, porque a gente pode, tanto nos nossos hábitos, quanto estilo de vida, quanto também nessa busca de tratamentos, pode ajudar a enfrentar esse processo de uma forma melhor? Sim. Doutor Vitor? O que eu falo? Eu recebo muita paciente no meu consultório que chega lá e fala assim, eu nunca fiz nada. Agora eu tô com 60 anos, 65, tô com 70 anos e eu não tenho coragem de olhar no espelho. Porque não queria fazer, ficava relutando, não quero fazer nada. Aí na hora que a pessoa cai em si... Engraçado, ela rindo das mensagens. Eu tô rindo. Quando elas caem em si e falam, nossa, mas eu envelheci demais. Aí... Entendeu? Aí a pessoa chega num estado até de depressão. Então muitas falam assim, Vitor, você acredita que eu não tenho coragem de me olhar no espelho? Não, às vezes eu olho, Vitor, mas deixa eu te contar, sem o óculos. Porque com o óculos eu não tenho coragem de olhar no espelho. Então o que eu falo? Gente, vamos começar, vamos fazer prevenção. Mas e quem não fez? E quem tá vendo o programa agora falando, nossa, eu tô rindo assim, mas é porque eu tenho os melhores telespectadoras, quero dizer isso pra vocês. Por isso que eu amo vocês, assim, do fundo da minha alma, e eu falo de lá, viu? Porque ela... eu vou contar, a Eliana, não vou mostrar o rostinho dela aqui agora, mas ela falou assim, olha, dos 7 pilares que o Dr. Vitor falou, preciso de cuidados em 10. E aí ela mostrou muitos risos aqui. Essa reforma. Isso. Mas então, por exemplo, quem não fez o Botox lá a partir dos 25, 30 anos... Começou mais tardiamente, está com aspecto bem envelhecido. Por onde começa? Antes tarde do que nunca. Sempre eu falo isso. Vai começar de forma individualizada. Então, cada paciente vai chegar para mim de um jeito. Aí eu vou avaliar essa paciente como pessoa única e ver o que mais incomoda ela e a gente vai começar a fazer um tratamento. Tá? Então, é o que eu falo, antes tarde do que nunca. Nunca fiz nada, não sei o quê. Vai adiantar alguma coisa? Com certeza vai. Né? Só que é um tratamento individualizado. Cada pessoa tem uma necessidade. Gente, falando nisso, agora deixa a gente mostrar alguns famosos que tiveram essa preocupação. Mesmo que às vezes
mesmo entre famosos que começaram o cuidado lá na frente, quando a gente compara a pessoa agora com ela há 10, 20, 25 anos, ela está muito melhor agora. Vamos mostrar essas imagens aí, o Danilo, na tela, para a gente percebendo isso, como que o cuidado ela faz a diferença em todos os sentidos, para a autoestima e para a vida. É um ditado muito meu que eu falo. Esqueci. Ele sempre fala, esqueceu o ditado. Agora eu esqueci mesmo. Deu branco. Vamos mostrar os pacientes. Vamos mostrar os famosos lá. Ô, doutor, mas então a gente falou assim, ó, dessa importância de fazer pelo menos uma vez por ano esse estímulo de colágeno, uma preocupação com o Botox, que é extremamente... Outros tratamentos que eu acho fantásticos. Você mostrou o full face, os fios... A gente vai falar, assim, sempre a gente fala, dá um recorte em tratamentos aqui para ficar mais fácil, mas é porque existem muitas possibilidades. Uhum. Então, fios, eles são fantásticos. Lavian, que eu falo que eu sou fã de carteirinha, ele ajuda nesse processo de envelhecimento ou não? Muito pouco. Porque o Lavian, na verdade, ele é um laser que trabalha a qualidade externa da pele. Ele não aprofunda tanto. Então, para estímulo de colágeno, é pouco. Tá? O Lavian, igual, por exemplo, eu gosto muito dele para o tratamento, exemplo, do melasma. Porque o melasma a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Eu tenho melasma e o que nos últimos tempos, o que tem controlado é o Lavian. É o Lavian. Porque ele trabalha bastante essa questão, ajuda bastante no tratamento do melasma, porque o melasma ele é multifatorial, então tem fator genético, fator emocional, radiação solar, até o emocional, então tem muitos fatores. Então o que você puder englobar de tratamento ali para o melasma é um auxiliar e ajuda, e o Lavian ajuda muito para o melasma. Tá? Agora, doutor, vamos colocar numa balança, se a pessoa tiver a possibilidade de fazer um tratamento. Um tratamento por vez, porque o que a gente quer é sentar lá e sair de fato completamente diferente, mudar tudo, mas às vezes a pessoa que não consegue fazer tudo de uma vez, o primeiro, assim, para abrir caminho, esse é o que deveria começar. O tratamento é individualizado, cada pessoa é única, mas se nunca fez nada, faz um botox para começar, tá? Então, igual eu falo, é única pessoa, cada uma tem uma queixa, cada um tem um grau de envelhecimento, mas eu nunca fiz nada, vamos começar por um botox? E através disso aí a gente vai, com o tempo, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra coisa, tá? Olha, a Kátia, ela pergunta assim, como é que é a recuperação desses procedimentos? E aí eu volto até pela imagem que a gente mostrou, que a gente tem, né, uma pessoa maravilhosa, rejuvenescida em poucos minutos. Tá. Não, nesse caso aí a recuperação é tranquila, não tem praticamente nada. Ela vai evitar de estar fazendo atividade física das 24 primeiras horas, evitar de deitar dentro de 4 horas. E como está fazendo um preenchimento full face, que foi nesse caso, o ácido hialurônico ele puxa muita água. Puxando muita água, se você sair, vou bater perna aqui no centro agora, nesses 40 graus que está agora, o que vai acontecer? Vai puxar mais água e vai te inchar. Então você acabou de fazer um procedimento desse, vai para casa, fica mais quietinha, ou pode voltar para o trabalho, mas fica mais quietinha nessas 24 primeiras horas, só isso. Quando eu falo que eu tenho os melhores telespectadores, é verdade. Olha que a Elidu, né? Ela fala assim, eu tenho um bigode chinês e o meu é bravo. É bravo. Bravo. Entendi. É porque ele nervoso. Que ele profundar. Incomoda muito, porque uma coisa que me incomoda muito, e assim, eu adoro o fio, assim, pra esse momento, mas como o doutor Vitor falou, cada pessoa tem a sua necessidade, a sua indicação. Mas quando está muito profundo, que é pelo jeito que ela fala aqui, o que resolve? Aí geralmente a gente não vai preencher totalmente essa região aqui, porque senão vai ficar artificial, vai meio que dar uma inchada, é aquele efeito que as pessoas não querem. Fala, nossa, mas a pessoa fica inchada, fica insuflada. Aí uma das opções é fazer o reposicionamento ósseo nessa região aqui com preenchimento, que já te dá uma segurada nessa região. Então, quando você faz o preenchimento nessa região aqui, seu rosto te dá uma levantada. Aí o bigode chinês você faz só um complemento ali de preenchimento. Tá? Já dá outro aspecto. Já dá outro aspecto. E só mudando isso já dá uma super diferença, viu? Aliás,
tudo. Eu acho que é difícil, assim, quando eu perguntei do que elege, assim, o Botox, que ele é o carro-chefe, talvez o tratamento mais feito. Sim. É o tratamento mais feito. Mais simples, né? E aí depois a gente vai andando, porque o que importa é você ficar bem, é você se olhar no espelho, se orgulhar, poxa, eu tenho 30, eu tenho 40, em 50, em 70, mas que bom que eu cheguei aqui nesse momento, dessa forma, realizando um bocado de coisas, mas também feliz com a imagem que eu tenho. Sim, eu tô rindo do que eu esqueci. Você lembrou? Não, eu esqueci isso aí. É que você tava falando. Você lembrou agora Lembrei. o ditado? Qual é o ditado? Não, agora É de ditado. se você me coloca a pressão, eu esqueço. Esqueceu de novo. Não, eu sei. Aí você colocou lá o famoso antes e o famoso depois, né? Eu falo, tudo na vida tem solução, só pra morte que não tem. Então é esse ditado aí. Eu lembro dele e fico rindo aqui. Pronto, esse... Tudo na vida tem solução, só pra morte que não tem. Exato. Então basta começar. Muito bem. Clica em algum nome aqui pra mim. Pode clicar. Eu vou passando aqui. Clica em qualquer... Pronto. Vamos... para essa pessoa. E eu tenho, assim, pouquíssimos minutos, porque eu já tenho que me despedir. Mas, doutor, a gente vai voltar para explicar melhor cada tratamento. Vamos sim. E até, assim, aqueles que são os preferidos para mim, por que são indicados. Combinado? Com quem eu falo? Traz aqui, só um minutinho. Micaela, tudo bem? Tudo bem? Você sabe quem está falando com você? MTV. Como que eu chamo, Micaela? É Ludmila? É Ludmila, tudo bem? Bem, e você? Também, você está participando do nosso programa, não está? Mandou mensagem, tá ligadinha? Sim, mandei. Muito bem, o que nós temos hoje para sortear? Eu falei que eu poderia ligar para alguém? É o passaporte? Um passaporte da Fenamilho, mas você vai ter que me responder uma pergunta super simples, Micaela. Você fala daqui de Patos? Sim, lá do Jardim Cadec. Jardim, beijo para todo mundo ligadinho aqui conosco, viu, Micaela? Micaela, agora responde, concentra e fala. Qual que é o slogan da NTV, você sabe? Peraí, eu não entendi como que é? Vou te dar duas chances. Ou você tem que me falar qual é o slogan... Escuta só aqui no celular. Qual é o slogan da NTV? Ou o que eu falo sempre quando eu começo o meu programa ou nas redes sociais? Uma das duas respostas, o passaporte é seu. Você acredita que eu não tô escutando direito, que eu tô escutando da televisão aqui pelo trem? Sai, ó, vai fazer o seguinte, sai de pé da televisão, concentra, só me escuta. Pronto, só me escuta. Você vai ter que responder pra mim qual que é o slogan da NTV. A gente sempre fala assim, NTV... Ou você me fala o que eu falo sempre quando eu começo aqui o programa Espaço Feminino, ou quando eu começo alguma apresentação, que é oi. Qualquer uma das frases que você disser, o passaporte é seu. Vai. Ai, meu Deus. NTV Paranaíba, sei lá? Não. NTV é... Eu vou falar a próxima. NTV é a... Não sei. Não sabe. E eu sempre abro o programa falando assim, oi. Eu vou te ajudar com mais uma palavra, Caela, porque eu queria que você ganhasse. Eu quero que você ganhe. Oi, gente. Oi, gente. Tem uma palavra só. Vai, Micaela, me ajuda. Oi, gente. Eu tô precisando... Caiu a ligação? Caiu a ligação. Eu não comprei o passaporte ainda? Caiu a ligação. A Micaela não acertou, né, Vitor? Então, O que eu faço? Eu dou pra ela ou não dou pra ela? Agora não, acho que ela acertou. Não acertou? É. Então tá. Ô, Danilo, dá tempo de girar na tela, então, os dois passaportes. Gente, NTV é aqui que a gente se vê. E eu sempre falo, oi, gente linda! Eu não comprei o meu ainda, não. Então compra que vai terminar, viu? Não. Vamos terminar. Rapidinho, Danilo, pra gente ir embora. Mas semana que vem, fiquem ligados. Eu vou ligar pra alguém, eu vou sortear por aqui. Tem mais passaportes a caminho, porque a gente quer ver todo mundo nessa festa que tá demais.
O primeiro passaporte, Andressa, é seu, do final 96. Tem mais um passaporte que eu vou entregar para o ou para a... Vamos ver na tela para você agora. Lígia, é seu, do final 72. Mas muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Micaela, na próxima semana, você fica ligado. Se a gente correr o dedo aqui e sair você, tenho certeza que a próxima pergunta você vai acertar, viu? Doutor, mas muito obrigada pela sua presença aqui no programa. É sempre muito bom ter você aqui e ter você também uma pessoa que cuida de mim. Obrigado você, é um prazer sempre estar aqui. E é isso, aguardo todos os pacientes lá que querem essa ajuda a melhorar em questão autoestima, fazer esse gerenciamento do envelhecimento. As portas estão abertas. É na Clínica Ímpar, você pode agendar pelo telefone... 38144400. Na rede social também tem todos os caminhos. Tá lá o Diego, a Eliane, uma equipe super bacana, super acolhedora para atender você, viu? Mas muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá aí o @, também, Dr. Victor. Pode entrar por lá e a gente também encontra todos os caminhos para que você possa agendar o seu horário e saber o que é melhor para você. Gente linda, agora eu fico por aqui, viu? Ó, beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.